Então hoje a nossa aula é de expressões comuns em inglês no dia a dia que os nativos usam. A nossa primeira expressão que a gente vai estudar hoje é see eye to eye, que significa concordar. See eye to eye é uma expressão super comum. Você pode ver ela como to see eye to eye ou só see eye to eye. É super comum e você vai ver bastante ela no inglês. Significa concordar com alguém. E a gente vai para as nossas frases de exemplo. Então, aqui, see eye to eye significa concordar. A nossa primeira frase de exemplo com essa expressão é My brother and I never see eye to eye. Meu irmão e eu nunca concordamos. My é meu, brother significa irmão, and I e eu, never, nunca, see eye to eye, nunca concordamos. Uma coisa super importante para você aprender expressões em inglês é que você nunca pode traduzir palavra por palavra quando é uma expressão. Isso é super importante. É por isso que talvez quando você está lendo alguma coisa em inglês, ou quando você ouve um nativo falando, ou alguém falando em inglês, aí tem aquela parte que você não consegue traduzir, porque geralmente quando a gente está aprendendo inglês, a gente faz essa tradução mental, enquanto a gente ainda tá aprendendo. Isso é super comum fazer essa tradução mental. Só que quando a gente tá nesse começo, e a gente tenta traduzir palavra por palavra, às vezes aparece uma expressão. E uma expressão a gente nunca traduz palavra por palavra, porque senão ela pode perder o sentido. Aí fica muito confuso. Só um exemplo aqui. Aqui seria se não fosse uma tradução, se eu não traduzisse como se fosse uma tradução, seria meu irmão e eu nunca olhamos olho no olho. Só que não é esse o sentido. É o sentido de concordar e não de olhar no olho. Então, sempre quando é uma expressão, não traduz palavra por palavra. Senão vai ficar muito confuso para você e você vai começar a achar que não faz sentido nenhum. Então é importante você prestar atenção no contexto e nunca traduzir uma expressão palavra por palavra. Então, my brother, meu irmão, and I e eu, never, nunca, see eye to eye, nunca concordamos. Um outro exemplo com essa expressão, a gente tem acho que 5 ou 6 exemplos com essa expressão, é I think we finally see eye to eye on something. Eu acho que nós finalmente concordamos em algo. I think, eu acho. Aqui nesse contexto, você também poderia trocar o think por guess. I guess we finally see eye to eye on something. O significado seria o mesmo, que na tradução, fazendo uma tradução, seria eu acho. Então, I guess ou I think, a mesma coisa, não muda absolutamente nada. I think, eu acho, we significa nós, we finally, I think, we finally, eu acho que nós, finalmente, aqui não tem o that, que geralmente você vai ver em muitas vezes, porque é bastante opcional. Às vezes você pode falar com that, e às vezes você pode só apagar o that e falar I think we finally, ao invés de I think that we finally. Então, a gente tem o que aqui em português, mas não tem o that, porque muitas das vezes é opcional e às vezes não pode. Mas é bem comum também ter o that em algumas frases. I think, eu acho, nós, we finally, que nós finalmente, see eye to eye. See eye to eye, concordamos, on something. Something significa algo ou alguma coisa. Então, I think we finally see eye to eye on something. Eu acho que nós finalmente concordamos em algo. Então aqui você pode ver que se você comparar o inglês com o português, então você faz a comparação. I think, eu acho, we finally, nós finalmente, see eye to eye, concordamos on something, em algo. É bem simples de você conseguir entender essa frase, entender a maioria das coisas em inglês, só você comparando o inglês com o português. Claro que eu não faço, quando eu estou fazendo material, tanto no meu curso fechado, quanto para as pessoas aqui no YouTube, ou no Facebook também, nas minhas aulas no Facebook, eu não traduzo fluentemente. Eu faço uma tradução mais ao pé da letra, de um jeito que fica mais simples, para você entender o jeito que eles falam em inglês. Porque se eu traduzir de um jeito fluente, pode acabar que você não vai conseguir entender como é que eles falam em inglês. Por isso, nem sempre a tradução vai estar com o melhor português. Porque eu traduzo do jeito mais simples possível para você conseguir entender como é que eles falam alguma coisa em inglês. Então, I think we finally, eu acho que nós finalmente,
see eye to eye, concordamos, on something, em algo ou em alguma coisa. O nosso outro exemplo com see eye to eye, eu acho que hoje a gente vai estudar quatro expressões, 4 ou 5, para a aula não ficar muito grande, para você conseguir assimilar essas expressões de um jeito mais simples, sem ser tipo, eu jogo 10 expressões para você de uma vez, aí fica um pouco mais complicado para você conseguir lembrar de todas elas. Então, eu acho que hoje vai ser 4 ou 5 expressões só. We don't often see eye to eye on certain projects. Nós não concordamos, nós não costumamos concordar em certos projetos. We don't. A gente estudou don't ontem, que é a contração de do not, significa não. Então, do not ou don't, tanto faz, você que escolhe se você quer fazer a contração, a abreviação ou não. We don't often, nós não costumamos. E uma coisa também que eu falei ontem é que geralmente você não pronuncia esse T do don't. Aí fica só we don't often, ao invés de we don't often. We don't often, nós não costumamos. Often é algo que é frequente, algo que você costuma fazer. Então, we don't often, nós não costumamos, não tem uma certa frequência. We don't often see eye to eye, nós não costumamos concordar on, em certain projects, em certos projetos. Projetos. We don't often see eye to eye on certain projects. Nós não costumamos concordar em certos projetos. O outro exemplo. I know you and I will never see eye to eye. Eu sei que você e eu nunca vamos concordar. I know. Know é saber ou conhecer, mas aqui tá com o sentido de saber. I know, eu sei. You and I, você e eu. You and I, aqui também tem o que, só que aqui não tem o that. Mas também poderia ter I know that. You and I, mesma coisa, só que geralmente você não vai ver muito o that. Então ele é bastante opcional aqui. I know, eu sei. You and I, que você e eu, will. Will é para expressar o futuro. Então, vamos. Você e eu, nós vamos. Will never. Nunca vamos. Never é nunca. Will never, nunca vamos. Só que eles não falam never will. Eles falam will never. Para falar nunca vamos em inglês. Então, não é never will. É will never para falar nunca vamos. See eye to eye. Concordar. I know you and I will never see eye to eye. Eu sei que você e eu nunca vamos concordar. Eu posso colocar aqui também, complementar. On anything. Eu sei que você e eu nunca vamos concordar em nada. I know you and I will never see eye to eye on anything. Só que vamos deixar mais simples. Nunca vamos concordar. Eye to eye. Outro exemplo com see eye to eye, com esse sentido de concordar. I think that's the reason you and I don't see eye to eye sometimes. Eu acho que esse é o motivo de você e eu não concordarmos às vezes. I think, eu acho, that's the reason, que esse é o motivo. That's é a contração de that is, a abreviação de that is. Você pode tanto falar that quanto that is, é a mesma coisa, não muda nada. É só o jeito abreviado, o jeito contraído. I think that, eu acho que esse é the reason, esse é o motivo. Aqui você também pode traduzir esse that's the reason como é por isso. Você pode traduzir that's the reason como é por isso. É a mesma coisa, ou também that is the reason, sem fazer a contração. That is the reason, é por isso. Ou também, aqui também poderia ser that's, ou that is ou that's why. Mesma coisa, that's the reason ou that's why, com o sentido de é por isso, é esse o motivo. Então, tanto faz. Em inglês tem vários jeitos de você falar a mesma coisa, que nem a gente tem no português. Então, não é algo fixo, tem vários jeitos para você falar a mesma coisa. I think that's the reason. Eu acho que esse é o motivo. Lembra que eu falei que eu traduzia sempre as frases mais ao pé da letra para você conseguir entender de um jeito mais simples como eles falam em inglês? Porque se eu fosse traduzir de um jeito mais fluente, eu falaria, eu acho que é por isso, ao invés de esse é o motivo. Porque reason significa razão, motivo. I think that's the reason. Eu acho que esse é o motivo, eu acho que é por isso. You and I, que você e eu, ou de você e eu, don't, ou do not, não,
Se I, não concordarmos. Sometimes. Sometimes significa às vezes. Um outro exemplo, e o nosso último exemplo com see eye to eye. If you two see eye to eye, we make a deal. Se vocês dois concordarem, nós fazemos um acordo. If significa se. If you pode ser tanto você no singular, uma pessoa só, quanto vocês no plural. Então aqui tá you two, a gente sabe que é vocês. If you two, se vocês dois, ou seja, plural, vocês dois. If you two, se eye to eye, se vocês dois concordarem. We make a deal. Nós fazemos um acordo. Nós fazemos um deal. Deal é acordo. Então, make a deal é fazer um acordo. We make a deal. Nós fazemos um acordo. If you two see eye to eye, we make a deal. Se vocês dois concordarem, nós fazemos um acordo. Então, é assim que você fala concordar em inglês. Claro, tem vários outros jeitos. Deve ter outras expressões também para você falar concordar em inglês. Essa é só uma das várias maneiras em inglês para você falar que você concorda em inglês. Então, see eye to eye, essa expressão é super comum e você vai ver bastante também conforme você for se expondo ao inglês, conforme você for tendo contato com o inglês. Uma coisa que eu esqueci de falar também é que se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve e também curte essa aula, deixa o seu like. Então, a nossa segunda expressão de hoje é cross my heart. Cross my heart significa juro por Deus. Então, para você falar juro por Deus em inglês, você fala cross my heart. Óbvio que esse não é o único jeito de você falar que você jura por Deus ou que você jura de pés juntos ou que você jura por tudo que é mais sagrado. Esse cross my heart pode ser traduzido de várias maneiras em português também. Pode ser juro por Deus, juro de pés juntos, juro por tudo que é mais sagrado. Também para você falar juro por Deus em inglês, você pode falar swear God. Aqui, swear God, que é juro por Deus, é bastante comum também, é mais comum do que cross my heart. Você vai ver os dois, só que swear God eu acho que é mais comum. Eu já vi muito mais do que cross my heart. Só que também é bem comum essa expressão em inglês. Cross my heart, então, juro por Deus, juro por mais sagrado, juro de pé juntos. Isso aqui não tem o sentido de cruzar meu coração. Então, cruzar my heart, cruzar meu coração. Não é esse o sentido. Então, a nossa primeira frase de exemplo com essa expressão é I didn't know anything. Cross my heart. Eu não sabia de nada. Juro por Deus. I didn't know. Esse didn't aqui é a abreviação, a contração de did not. É super comum para você deixar a frase no passado e negativar ela. Então, o did not está negativando e deixando o know no passado. Então, did not know. Eu não sabia. I did not know. Eu não sabia. Se eu falasse I do not know, eu não sei. I did not know eu não sabia. Então, I didn't know, fazendo a contração, didn't. Ao invés de did not, tanto faz, você escolhe se você quer fazer essa abreviação ou não, é opcional. Só que no inglês falado, você vai ver muito mais as pessoas fazendo a contração, a abreviação, ao invés de ficar falando did not, elas falam didn't, que é mais rápido, é mais simples. I didn't know, eu não sabia anything. Anything significa nada. I didn't know anything. Claro que esse não é o único sentido de anything, mas nesse contexto significa nada. Se você falar aqui, I didn't know nothing, tá errado. Nothing. Tá errado porque em inglês você não negativa. Tá vendo aqui que apareceu o azulzinho aqui? Porque tá errado aqui embaixo, sugerindo o anything. Tá errado porque em inglês você não negativa duas vezes. O nothing é nada e didn't know também tá negativando. Então seria aqui anything ao invés de nothing. I didn't know anything. Eu não sabia de nada. E aqui a expressão cross my heart. Juro por Deus ou juro de pé juntos. Juro por tudo que é mais sagrado. Mesma coisa. I didn't know anything. Cross my heart. Eu não sabia de nada. Juro por Deus. Nosso outro exemplo com cross my heart. I won't do it again. Cross my heart. Eu não vou fazer isso de novo. Juro por Deus. I won't significa eu não vou. Won't é a contração, a abreviação de will not.
Will not é vai não, ou não vai. I will not, eu não vou. Esse will é para expressar o futuro. E o not tá negativando. E você pode fazer a contração, a abreviação. Então você apaga aqui os dois L's, o I, tira o espaço e coloca o apóstrofo aqui. Vira aqui won't. Won't ou will not. Won't ou will not, mesma coisa. Só que no inglês falado é muito mais comum você ver o won't ao invés de will not, porque o will not demora mais para falar e quando você está falando, você come as palavras. Então, fazer a abreviação, a contração é muito mais comum do que sem ser fazendo a contração. I won't, eu não vou. Do significa fazer. It, isso. Again, and novamente ou de novo. I won't do it again. Eu não vou fazer isso de novo. Aí tá jurando. Cross my heart. Juro por Deus, juro de pé juntos, juro por tudo que é mais sagrado. Então é super comum. Também você podia, que nem eu falei, podia trocar aqui por swear to God. Swear to God. Juro por Deus. Para você falar juro por Deus em inglês. O outro exemplo aqui com cross my heart. I'll clean my room tomorrow. Cross my heart. Eu vou limpar meu quarto amanhã. Juro por Deus. All é a contração, a abreviação de I will. I will ou all. All ou I will, mesma coisa. Algumas pessoas também falam I'll ou all, mesma coisa. Isso às vezes dos dois jeitos, depende da região que a pessoa é. Depende de onde ela é. Então o sotaque também conta bastante. I'll clean, eu vou limpar, ou I will clean, eu vou limpar my room, meu quarto. Tomorrow, eu vou limpar meu quarto amanhã. Cross my heart, juro por Deus. I'll clean my room tomorrow, cross my heart. Eu vou limpar meu quarto amanhã, juro por Deus. Nosso outro exemplo. I won't tell any of the other girls about it. I promise. Cross my heart. Eu não vou contar nenhuma das outras garotas sobre isso. Eu prometo. Deixa eu colocar aqui pro lado para não cortar. Juro por Deus. Aqui o I won't, novamente, é a contração de will not. Will not ou won't, mesma coisa, não muda nada. I won't, eu não vou. Tell. Tell é contar. Any, nenhuma. Any também tem outros sentidos, mas nesse contexto é nenhuma. Any of the, nenhuma das. Other, outras. Girls, garotas. About it, sobre isso. I promise, eu prometo. Aí aqui tá jurando. Cross my heart. Juro por Deus, juro por tudo que é mais sagrado. Então, nosso outro exemplo aqui, nosso penúltimo exemplo com cross my heart. Please, don't tell anybody. Aí a outra pessoa, então aqui é como se fosse uma conversa entre duas pessoas. Uma pessoa fala, please, don't tell anybody. A outra pessoa fala, of course, cross my heart. Por favor, não conte pra ninguém. A segunda pessoa fala, claro, juro por Deus, vou contar nada. Please, por favor, don't ou do not, não, don't tell. Não conte anybody. Don't tell anybody. Não conte pra ninguém. Aí a outra fala, of course. Of course significa claro. É super comum também. Of course, claro. Aí tá jurando, cross my heart. Juro por Deus. Please don't tell anybody. A segunda pessoa fala, of course, cross my heart. Por favor, não conte pra ninguém. Claro, juro por Deus. E nosso último exemplo com cross my heart é I cross my heart and hope to die that I locked the door. Eu juro por Deus que eu tranquei a porta. Então aqui é cross my... Essa aqui é a forma inteira dessa expressão, que é cross my heart and hope to die. Então aqui seria, se fosse traduzir ao pé da letra, o que, palavra por palavra, o que não é o certo nunca, porque é uma expressão, seria aqui, eu cruzo meu coração e espero morrer, algo do tipo. Só que não é esse o sentido, é eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu juro de pé juntos, que nem a gente falaria em português. I cross my heart and hope to die. Eu juro por Deus. That, aqui tem o that, não é só in cross my heart, I lock the door. Aqui tem o that, que significa que, that I, que eu, locked. Locked significa tranquei, é o passado de lock, lock é trancar, e locked é tranquei. The door, a porta. I cross my heart and hope to die that I locked the door. Eu juro por Deus que eu tranquei a porta.
Então é desse jeito, essa é uma das várias maneiras que você tem para falar que você jura de pé juntos, que você jura por Deus, que você jura por tudo que é mais sagrado em inglês. Cross my heart. Tem vários jeitos também de você falar isso em inglês, só uma das maneiras. É uma expressão que é bem comum, mas não é a mais comum. Nossa terceira expressão aqui dessa aula é never mind. Never mind é uma expressão que é super comum, você vai ver muito, ela é muito, muito, muito comum. Never mind. Provavelmente, se você já tá num nível intermediário, algo do tipo, você já viu essa expressão, que significa deixa pra lá, esquece, ou não importa. Então é esse o sentido de never mind. Deixa pra lá, esquece, não importa. Never mind. Então aqui o nosso primeiro exemplo com essa expressão é never mind, I'll buy a new TV. Deixa pra lá, eu vou comprar uma TV nova. Então se você, sei lá, está na sua casa, conversando com alguém ou em algum lugar, aí a sua TV deu defeito, aí você fala, never mind, I'll buy a new TV. Deixa pra lá, eu vou comprar uma TV nova. Never mind, então deixa pra lá, esquece, não importa. All ou I will, eu vou. Então, will, aqui pode-se fazer a contração, I will, para all, ou I'll, que nem algumas pessoas falam. Never mind, all, deixa pra lá, eu vou. Buy, eu vou comprar. A new, uma nova, a new TV, uma nova TV, uma TV nova. Eles não falam TV new, é new TV. Eles invertem para falar TV nova. Never mind, I'll buy a new TV. Deixa pra lá, eu vou comprar uma TV nova. E aqui parece que são 3 L's. Parece que são 3 L's, mas não são 3 L's. É um I aqui maiúsculo, que é o eu, e 2 L's. Aí é all, a contração de I will. I will. Então, é um I maiúsculo e 2 L's. Significa eu vou. Never mind, I'll buy a new TV. Deixa pra lá, eu vou comprar uma TV nova. O nosso outro exemplo com never mind aqui nessa aula é como se fosse uma conversa também entre duas pessoas de novo, e é they didn't listen to my suggestions. Aí a outra pessoa fala, never mind, you have another opportunity. Eles não ouviram minhas sugestões. Aí a pessoa fala, deixa pra lá, você vai ter outra oportunidade. Então they significa eles ou elas, depende, tá falando no masculino ou no feminino. Em inglês, eles ou elas é they didn't. Então aqui o didn't tá negativando o listen to, didn't ou did not, tanto faz, você pode fazer a contração ou não, você escolhe, é a mesma coisa, they didn't ou they did not, eles não, listen to, então didn't está deixando a frase no passado e tá deixando a frase no passado e tá negativando também. Então, they didn't listen to, eles não ouviram, to my suggestions, eles não ouviram minhas sugestões. E é listen to, é assim que eles falam, ouvir alguma coisa. Em inglês, listen to não é só listen. Listen, não é só listen, é listen to, é essa estrutura aqui que você fala, ouvir alguma coisa. É listen to music, ouvir música, listen to alguma coisa, então é listen to, não é só listen. They didn't listen to, eles não ouviram minhas suggestions, minhas sugestões. Aí a outra pessoa fala, deixa eu arrastar um pouco pro lado, never mind, deixa pra lá, não importa, esquece isso. You have another opportunity, você vai ter outra oportunidade. You, você, aqui tá a contração de you will, então você vai, ou you, você vai, mesma coisa, pode fazer a abreviação ou não, você escolhe. You have, você vai ter, ou you will have, você vai ter another, você vai ter outra ou uma outra opportunity, você vai ter outra oportunidade ou uma outra oportunidade. Então a frase inteira, they didn't listen to my suggestions, eles não ouviram minhas sugestões. Aí a outra pessoa fala, a segunda pessoa, never mind, deixa pra lá, esquece isso, esquece. Então, you have another opportunity. Você vai ter outra oportunidade. Deixa isso pra lá, esquece, você vai ter outra oportunidade. O nosso outro exemplo com essa expressão never mind é never mind, we'll have another chance. Deixa pra lá, nós vamos ter outra chance, uma outra chance. Never mind, deixa pra lá, esquece, não importa.
will ou we will. Então, você está vendo que as abreviações, as contrações em inglês são super comuns. We will, nós vamos, ou will. Vou aqui apagar. Will, nós vamos. Have, nós vamos ter. Another, outra, ou uma outra. Other, other é outra. E another é uma outra. Então, nós vamos ter uma outra chance. Nós vamos ter outra chance. A gente já teve uma chance, mas a gente vai ter another chance. Então, uma outra chance, uma segunda chance. Never mind, deixa pra lá. We'll have, nós vamos ter. Another, outra, uma outra. Chance, uma outra chance. Outro exemplo. You are not listening, but never mind. I'm going home. Você não tá ouvindo, mas deixa pra lá. Eu tô indo pra casa. You, você, you are not. Você não está, então eles falam you are not ao invés de you not are. Se falar assim, tá errado. Não é assim, é assim. Você também pode fazer a abreviação para you aren't. You aren't. Ou uma outra abreviação, you're not. Então, you're not, you aren't. Ou sem fazer a abreviação, you are not. Mesma coisa, tem esses três jeitos para você falar. You're not, você não está. Listening. Listening é ouvindo, listen. Listen. Ouvir, listen to. Ouvir alguma coisa. E listening, ouvindo. Listening to, ouvindo alguma coisa. Listening to music, ouvindo música. You are not listening, você não está ouvindo. But, mas, never mind, deixa pra lá, esquece. I'm é a contração, a abreviação de I am, e tem que ser maiúsculo. I am, eu estou. Então, I am, eu estou. I am going. Ou I'm going, eu estou indo. Going é indo. I'm going, eu estou indo. I'm going home, eu estou indo para casa. Aqui não é going to home. Assim tá errado. Tem que ser going home apenas. Então, I'm going home, eu estou indo para casa. You are not listening, but never mind. I'm going home. Você não está ouvindo, mas deixa pra lá. Eu estou indo para casa. Então, mais um exemplo aqui, como você não pode traduzir palavra por palavra quando é uma expressão, porque aqui seria tipo, nunca nossa mente, mind é mente. Never mind, nunca mente. Não é o sentido de mentira, é o sentido de mente, do cérebro. Never mind, então seria tipo, se fosse traduzir ao pé da letra, nunca mente. Então seria muito estranho, muito esquisito. Então, como expressão é deixa pra lá, esquece, não importa. Quando é uma expressão, você nunca traduz palavra por palavra, senão ela pode perder o sentido. Nosso outro exemplo aqui, exemplo bem simples. Alright, forget it, never mind, certo, esquece, deixa pra lá. Alright significa certo ou tudo bem. Você também vai ver Tenho alright assim e tenho alright assim. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Você vai ver dos dois jeitos. Alright, certo ou tudo bem. Depende de como você quer traduzir, você também pode escolher. Forget significa esquece. Forget it é tipo esquece isso, deixa pra lá. Mesma coisa também. Alright, forget it, certo, esquece. Never mind, não se importa com isso, deixa pra lá, esquece. Nosso último exemplo com essa expressão never mind é esse daqui. I forgot what I was going to say. Well, never mind. Eu esqueci o que eu ia dizer. Bem, deixa pra lá. I forgot. Forgot é o passado de forget. Forget é esquecer. Acho que a gente tá aqui. Forget é o presente. E forgot é o passado. Paguei aqui. Forgot o passado. I forgot. Eu esqueci. What? O que? I was going to. Eu ia. I forgot what I was going to. É algo que você ia fazer, mas você não vai mais. Não é tipo o passado que aconteceu e já era. É o que você ia fazer no futuro, mas aí você não vai mais fazer. Então é esse sentido de I was going to. Eu ia fazer alguma coisa. Aqui no caso eu esqueci o que eu ia dizer. Ou seja, eu ia dizer alguma coisa no futuro, mas eu esqueci. Então é por isso que é I was going to. Eu ia dizer no futuro, mas eu esqueci. I forgot what I was going to say. Eu esqueci o que eu ia dizer. E to say é dizer, ou falar, ou contar. Depende de como você quer traduzir. Aí continua falando, well, bem, never mind. Deixa pra lá, esquece, não importa. I forgot what I was going to say. Well, never mind. Eu esqueci o que eu ia dizer. Bem, deixa pra lá, não importa. Tanto faz. Então,
A expressão never mind significa deixa pra lá, esquece, não importa. Tem vários jeitos de você traduzir essa expressão para o português. A nossa quarta expressão da nossa aula é better late than never, que significa antes tarde do que nunca. Esse better late than never, se fosse traduzir do jeito que eles falam, seria tipo melhor tarde do que nunca. Então, better late than never, a gente fala antes tarde do que nunca, eles falam melhor tarde do que nunca. Mesma coisa. Então, a nossa primeira frase de exemplo com essa expressão better late than never é I am here ou I'm here better late than ever. Eu tô aqui antes tarde do que nunca. I'm ou I am, tanto faz. Você escolhe se você quer fazer a contração, a abreviação ou não. É opcional. Se você quiser, você faz. Se você não quiser, você não faz. I'm, eu estou. Então, I'm ou I am, eu estou. Here, eu estou aqui. Aí vem a expressão better late than ever. Melhor tarde do que nunca. Ou falando um pouco mais devagar, better late than never. Antes tarde do que nunca. Ou, do jeito que eles falam, melhor tarde do que nunca. I'm here, eu cheguei. I'm here, better late than never. Eu tô aqui, antes tarde do que nunca. O nosso outro exemplo, isso aqui foi um exemplo bem simples. Agora um exemplo um pouco maior. Então aqui pode ser uma conversa entre duas pessoas. A primeira pessoa fala, he finally, deixa eu arrastar aqui um pouco pro lado. Tá indo pro lado sozinho. Pronto. He finally paid me the money he owed me. Aí a outra pessoa fala, well, better late than ever. Ele finalmente me pagou o dinheiro que ele me devia. Aí a segunda pessoa fala, bem, antes tarde do que nunca. Então aqui vamos estudar essa estrutura aqui. He finally, é finalmente, algo aconteceu. He finalmente, paid. Paid é o passado de pay. Pay significa pagar. E paid é pagou no passado. He finally paid me. Ele finalmente me pagou. Eles não falam... Deixa eu arrastar pro lado, tá ficando esquisito aqui, tá? Vai acabar comendo aqui e não aparecendo na câmera. Então, eles falam paid me e não me paid. Não é assim que eles falam, assim tá errado. Então aqui seria tipo, pagou-me, se a gente fosse falar do jeito que eles falam. Pagou-me, ao invés de me pagou. Não sei porque tá indo pro lado isso aqui, coisa estranha. Deixa eu arrastar um pouco pro lado pra ver se vai. Ah, eu acho que é porque tá indo muito pra lá. Aí tá saindo. Acho que agora vai. Então, ele finalmente paid me, ele finalmente me pagou. The money, o dinheiro. He é ele. He owed. Owed significa devia alguma coisa. Ou, no presente, você tá em dívida com alguém. E owed estava em dívida com alguém. Algo que você devia. Nesse caso, ele devia dinheiro. He finally paid me the money he owed me. Ele finalmente pagou o dinheiro, me pagou o dinheiro que ele me devia, que ele devia pra mim. Aí a segunda pessoa fala, well, bem, better late than never. Bem, antes tarde do que nunca. Então, better late than never, antes tarde do que nunca. Ou do jeito que eles falam, melhor tarde do que nunca. A nossa segunda frase de exemplo com essa... Não, é a terceira. Nossa terceira frase de exemplo com essa expressão é I regret that I only knew about this now, but better late than ever. Eu me arrependo que eu só soube sobre isso agora, mas antes tarde do que nunca. I regret. Regret é se arrepender. Então aqui seria, a gente pode traduzir como eu me arrependo ou eu lamento. Tanto faz, é a mesma coisa que se pode traduzir desses dois jeitos. Eu lamento ou eu me arrependo. Então, I regret, eu me arrependo, eu lamento. That, que I only, eu só ou apenas, only. Pode ser tanto traduzido como só ou apenas, tanto faz, você decide. Knew é o passado de know. Know, saber. Knew, soube, eu sabia. Então, passado e presente. Deixa eu apagar. I regret that I only knew. Eu me arrependo, eu lamento que eu só soube about this. Sobre isso, ou sobre isto, now, agora. Aqui uma dica de pronúncia é que você não fala about this. Tem dois T's aqui. Tem o T do about e tem o T do this. Você só fala um T. Então, é como se fosse se juntasse aqui. About
this. Então faz essa junção na hora que você vai pronunciar. Você não pronuncia os dois T's. Para falar about this, você fala about this. Ao invés de about this. About this. I regret that I only knew about this now. Eu me arrependo, eu lamento que eu só soube sobre isso agora. Mas, better late than never. Mas antes tarde do que nunca. Nosso outro exemplo com essa expressão é I'm sorry, I'm late to the meeting. Better late than never, right? Desculpa, eu estou atrasado para a reunião. Antes tarde do que nunca, certo? Então aqui também pode ser uma conversa entre duas pessoas. Ou só uma só também. Depende do contexto. Mas nesse contexto, se apagar aqui, pode ser então só uma pessoa falando isso. Ou duas pessoas, tanto faz. I'm sorry é a abreviação de I am. Sorry, que significa eu sinto muito, ou de desculpa. Para vocês desculpar em inglês, fala I'm sorry. Então, sinto muito, desculpa. I'm, então aqui também tem a contração de I am, eu estou. Late, eu estou atrasado. Late pode ser, nesse contexto, significa atrasado, mas também tem outros sentidos. I'm sorry, I'm late. E me desculpa, eu estou atrasado. Então aqui tem late, sentido de atrasado, e aqui tem late, sentido de tarde, depois, né? I'm sorry, I'm late. Desculpa, eu estou atrasado. To the, para a meeting. Meeting significa reunião. I'm sorry, I'm late to the meeting. Desculpa, eu estou atrasado para a reunião. Aí a outra pessoa fala, better late than never, right? Antes tarde do que nunca, certo? Então, better late than never, antes tarde do que nunca, é o jeito que eles falam. Melhor tarde do que nunca. E o right aqui é tipo certo, né? A gente falaria em português tipo, né? Se fosse uma tradução mais fluente, seria, aqui ao invés de certo, seria né. Mas o sentido é certo. Mas eles falam right. I'm sorry, I'm late to the meeting. Better late than never, right? Desculpa, eu tô atrasado para a reunião. Antes tarde do que nunca, certo? Nosso penúltimo exemplo. I thought you would not come to help me. But better late than never. Eu pensei que você não iria vir me ajudar. Mas antes tarde do que nunca. I thought é o passado de think. É o passado de think. I think, eu penso, ou eu acho, depende do contexto. I thought, eu pensei, eu achei. You, você, would. Would significa iria. Would, iria. Ou também pode ser uria. Uria no final das palavras. Por exemplo, would come. Viria. Ou iria. Iria vir. Would come, viria ou iria vir. Iria vir. Então aqui, como eu falei no começo da aula, é que a gente... Eu faço a tradução mais ao pé da letra possível para você entender o jeito que eles falam em inglês. Porque se eu fizer uma tradução mais fluente, pode acabar ficando um pouco confuso para você entender. Então eu sempre faço uma tradução um pouco mais ao pé da letra para facilitar na hora de você entender. Na hora de você comparar o inglês com o português, para você conseguir entender o jeito que eles falam. I thought, eu pensei, you would, que você iria, you would not, que você não iria. Eles não falam not would, eles invertem e falam would not, para falar não iria. E também você também pode fazer a contração de would not, e você vai ver bastante, que é would not vira wouldn't. Wouldn't. Wouldn't ou would not, você vai ver dos dois jeitos, que é a contração e a forma sem ser contraída. I thought you would not. Eu achei que você não iria. Come é vir. Então aqui poderia ser eu pensei que você não viria, ou uma tradução mais ao pé da letra, eu pensei que você não iria vir. To help, ajudar. To help me ajudar. I thought you would not come to help me. Eu pensei que você não iria me ajudar. Mas, better late than never. Mas antes tarde do que nunca. O nosso último exemplo é better late than never. That's all I can say. Antes tarde do que nunca. Isso é tudo que eu posso dizer. Better late than never. Antes tarde do que nunca. Ou do jeito que eles falam. Melhor tarde do que nunca. That. Isso é. Então aqui a contração, a abreviação de that. Is. Tanto faz. Pode falar that is ou that's. Fazendo a abreviação. Isso é. All. All significa tudo. I can. Que eu posso, que eu consigo, can. Pode ser tanto posso quanto consigo.
I can, eu posso. Say, eu posso dizer. Better late than never, that's all I can say. Antes tarde do que nunca, isso é tudo que eu posso dizer. Então, essa é a expressão que você usa para falar antes tarde do que nunca em inglês. Ela é super comum, você vai ver bastante também quando alguém quiser falar antes tarde do que nunca em inglês. O material dessa aula vai estar disponível no meu canal do Telegram. Então você entra no meu canal Telegram para você baixar o material com todas essas aulas, com todas essas frases de exemplo dessas expressões.